E aí, pessoal? Boa noite, tudo bem? Tentei novamente gravar uma live aqui, mas não foi possível. O Instagram ainda está me bloqueando. Que não há problema. Não há problema, a gente busca outras maneiras, não é mesmo? É o seguinte, hoje eu coloquei no Instagram, né? Eu desafiei algumas pessoas. Não foi um desafio dessa vez. Mas era um propósito, né? Bom, para aqueles que são evangélicos, né, ou de alguma outra denominação religiosa, né, talvez não saibam ou talvez não compreendam muito bem, né, esse período que a Igreja Católica entra agora, né, é um período que a gente chama de Quaresma, né, é um período realmente importante, né, ele marca a vida do cristão católico de uma forma muito intensa, porque é uma preparação para a Sexta-feira da Paixão, né? E posteriormente para a Páscoa. E essa preparação ela é fundamental. Por quê? Porque, entenda, isso aqui é um símbolo, é um marco, é um período em que boa parte do planeta está se condicionando a fazer orações, jejum e esmola. Então, por que eu estou falando isso? Porque pelos próximos 40 dias, né, eu queria convidar vocês que são católicos, né, que isso é uma obrigação dos senhores, mas vocês são evangélicos também, qualquer outra pessoa, que seja de qualquer outra denominação religiosa, para que de fato a gente possa falar essa mesma língua, porque a linguagem, isso aqui eu já falei várias vezes sobre isso aqui, a linguagem do jejum, da oração e da esmola, ela é universal. Ela é universal e ela é fundamental, sobretudo, para o fortalecimento e o amadurecimento do homem. Né? Existe um simbolismo, e eu queria trazer ele aqui rapidamente para vocês entenderem isso, né? A primeira vez que eu escutei sobre essa linguagem simbólica foi com o professor Ítalo Marcilli, né? E posteriormente eu fiquei sabendo que uma das pessoas que mais falava sobre o assunto era o professor Luiz Gonzaga. O que eu quero trazer para vocês, né? Essa teoria que eu escutei dessas pessoas, né? Que é isso que eu quero trazer para vocês aqui. É a respeito do fazer pão, né? Eu não vou falar aqui exatamente como é falado, nem pelo Ítalo, nem pelo professor Luiz Gonzaga, né? Vou falar pela forma como eu entendo e vocês, se quiserem pesquisar em algum outro lugar, façam cada um do seu jeito, né? Cada um tem o direito de... Vocês são livres, pelo amor de Deus, né? Falando como eu faço e é como eu gostaria de propor para vocês aqui. O que é fazer pão? O que é fazer pão? O que é esse simbolismo do fazer pão? Bom, a Sagrada Escritura ela traz muito claramente para a gente que o homem primitivo, Adão, né? Isso é um símbolo, né? Adão é aquele homem que ele perde tudo, né? Ele perde tudo pelo pecado, ele cai, ele é expulso do paraíso e ele continua em queda livre até que a palavra diz assim, né? O que estabiliza a queda de Adão é quando ele começa a fazer o próprio pão, né? Esse mesmo pão que é citado ali na oração do Pai Nosso, né? Esse pão nosso de cada dia, esse pão, né? Não é o pão, a comida que a gente come, né? Não é esse pão, é um outro pão, é um pão fundamental, um pão substancial. E é este pão que eu quero que vocês façam durante esses próximos 4 dias de forma muito dileta e dedicada. Esse pão a gente deve fazer, claro, o ano todo, a vida toda. Mas esses próximos 40 dias que nós possamos de fato nos dedicar a esse fazer pão, né? De fato nos dedicarmos a fazer esse pão. E o que seria exatamente esse fazer pão, né? O que seria fazer esse pão ázimo, né? Onde é que está o simbolismo da coisa? Funciona da seguinte maneira. Nós vamos pegar a substância mesma da vida humana, que é o trigo. E aí é o que difere de algumas outras interpretações, inclusive das pessoas que eu escutei, né? Enfim. O que eu vou trazer para vocês é esse, para mim, me parece o mais justo, né? Que seria a própria substância da vida humana, esse trigo. Esse trigo que é separado por Deus, né? O joio do trigo, enfim. Esse trigo, que é a substância mesma da tua vida. Tu vai pegar isso, né? E vai passar, e vai expor a tua vida, né? Aos 4 processos do fazer pão.
Para fazer pão eu preciso pegar o trigo, né? Preciso moer o trigo. Depois eu preciso molhar a massa, né? Molhar aquele farelo de trigo, aquela farinha de trigo. Depois eu preciso sovar a massa, né? Que é fazer aquele processo de puxar e amassar, né? Sovar a massa. E por último eu tenho que assar aquela massa, né? Ah, Jorge, vai botar fermento, botar uns caramelos, uns negócios, uma salsicha? Não, claro que não, né? A gente tá falando do pão ázimo, vai. não vamos viajar aqui. Certo? Então é necessário esses 4 processos, né? O moer, o molhar, o sovar e o assar. Assim que a gente faz pão. É esse pão que vai nos alimentar todos os dias, principalmente nesses próximos 40 dias, que é o período da quaresma. E o que é esse fazer pão? O primeiro símbolo, né, eu falei para vocês, é moer o trigo. O moer, né, é a pedra que roça. E aqui a gente pode colocar esse símbolo da pedra, né, é o símbolo da terra, né, que é o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento é o elemento da terra, né, que vai moer o trigo. Vai moer o trigo. Certo ou não? O que é o símbolo da terra? Né? A terra ela traz uma figura espiritual, um símbolo espiritual, né? Uma prática espiritual, que é exatamente a prática da presença. Da presença. E o que é estar presente, Jorge? É de fato isso que o nome traz mesmo. É estar presente naquilo que você faz. É estar presente naquilo que você faz. Então, todos os dias pela manhã, quando tu levantar, tu prestar atenção naquilo que você está fazendo. Né? Num almoço, num jantar com a tua esposa, você está ali presente, olhando para a tua mulher, né? Olhando nos olhos da tua mulher, conversar olhando para ela, né? Estar presente ali, não fazendo outras coisas, não pensando outras coisas, mas estando presente de fato ali, certo? Quando você vai, sei lá, cuidar do teu filho ou trabalhar, né? Estar presente, parar de ficar nesse processo mental e estar presente, essa é a primeira coisa. Expor a sua vida à presença. Esse é o primeiro elemento, o elemento da terra, do moer o trigo. Depois do trigo moído, a gente entra no segundo processo. Né? Pega aquela farinha de trigo, a gente não consegue se alimentar de farinha de trigo. Né? A gente não se alimenta do pó do trigo. É necessário alguns outros processos. É por isso que só a presença não é suficiente. Eu preciso de um segundo processo. E o segundo processo é molhar a massa. E aqui fica claro, né, que o segundo elemento, então, é a água. A água, ela é o símbolo de qual prática espiritual? Do jejum. A água, ela é o símbolo do jejum. Então, qual que é a minha recomendação? O que vocês façam jejum? Ah, Jorge, qual que é o jejum que eu devo fazer? É um jejum que te melhor convir. Não é um jejum, presta atenção, é que não é jejum intermitente, viu? Jejum para perder peso. Não é esse jejum, é um jejum espiritual. O que é um jejum? Sei lá, as quartas e sextas, e esse é o que eu gostaria de propor. Esse é o que eu gostaria de propor. Você pular uma refeição nas quartas e às sextas-feiras. Né? Pular a refeição do almoço, por exemplo. Né? Chega na hora do almoço, você não vai almoçar, não vai fazer aquela cara de que está morrendo, né? Isso aqui é importante, não fazer aquela cara de que está sofrendo ali. Simplesmente vai pular a refeição do almoço e neste período, enquanto você salta a refeição do almoço, você vai continuar em oração. Né? Você vai ter uma oportunidade de ter a prática de oração naquele período, ou de servir alguém, ou de se entregar para alguém em trabalho, em serviço, sei lá. Certo? Você vai pular o almoço. E depois vai voltar a se alimentar normalmente. Se você toma café da manhã, depois se você lancha às 4 horas da tarde, pronto, você só vai pular o almoço. Depois das 4 horas da tarde em diante, você vai continuar como se nada tivesse acontecido. Beleza? Lembrar sempre de entregar o seu jejum, né? Entregar em oração, dizer que você está ali começando aquele jejum. Você toma o seu café, entrega o seu jejum, né? Inicia o seu jejum. E depois, antes de comer novamente, você entrega a Deus o seu jejum. Pronto. Né? O jejum ele é importantíssimo para que... Entende que essas práticas aqui, elas têm um fundamento não só espiritual, como um fundamento pessoal também de amadurecimento. A pessoa amadurece com isso. Vocês já ouviram várias vezes eu falar aqui, faça, amadureça, né? Trabalhe, sirva, seja forte, que o Ítalo vive falando, né? E faça pão. O que é esse faça pão? É isso aqui que eu estou ensinando. Então, presença, jejum. Bom, agora eu já estou com aquela massa de pão molhada, mas ainda não é suficiente para eu poder comer. Né? Ainda não é palatável ainda. Eu preciso de um terceiro processo. Qual que é o terceiro processo? É o processo de sovar a massa, né? Aquele processo de puxar a massa, esticá-la e dobrar e pressionar novamente. Esse processo ele acrescenta ar à massa.
Então, sovar é colocar ar. Então, o terceiro elemento é o elemento do ar. E o ar é o símbolo do quê? Da oração. O ar é o símbolo da oração. Então, é na oração, que é exatamente uma das coisas que a gente vai entregar durante o processo do jejum, né? Mas, fundamentalmente, existe uma oração que é uma oração que se sobrepõe a todas as outras. Que essa é a oração que eu gostaria de propor para vocês agora nesses 40 dias, nesse período da quaresma. Qual é a oração? É a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. A oração universal, a oração ensinada por Cristo, a oração perfeita. A oração perfeita. Então, como é que vai ser a oração do Pai Nosso? É um Pai Nosso de manhã ao acordar, um Pai Nosso na hora do almoço ali, meio-dia, e um Pai Nosso antes de dormir. 3 Pai Nossos por dia, sabe? É isso que eu gostaria, esse é o desafio que eu quero propor aqui, né? Esse é o desafio da quaresma que eu gostaria de propor aqui. Então, aqueles que estiverem dispostos, né? Sempre lembrando, eu vou tentar lembrar vocês sempre aqui, vou tentar lançar sempre aqui, olha, Pai Nosso, de manhã ao meio-dia e antes de dormir. De manhã ao meio-dia e antes de dormir. Sempre. Certo? 3 Pai Nossos por dia. É simples, né? Simples, simples. Ah, Jorge, posso fazer mais oração? Pode, lógico que pode. Deve fazer mais orações. Só que o que eu tô falando aqui pra vocês é o básico. Né? O básico que a gente deveria estar fazendo todos os dias. Certo? Então, o terceiro elemento, então, do fazer pão é a oração. É a oração. Beleza? É o sovar o pão. E por último, aquela massa já sovada, eu preciso assar a massa, né? Para que eu possa finalmente me alimentar desse pão. E como é que é esse assar? Como é que é esse assar a massa, né? O assar a massa é acrescentar o elemento fogo, o quarto elemento. E o fogo, o símbolo do fogo é a esmola. É a esmola. Então, neste quarto exercício, a gente vai de fato fazer esmola. O que é esmola? O que é esmola, Jorge? O que é esmola? Esmola é dar dinheiro lá no culto, é dar dinheiro lá na paróquia. Não, isso não é esmola. Isso não é esmola. Presta atenção, isso não é esmola. Isso é o que a gente chama de dízimo. Isso é outra coisa. Esmola é dinheiro para mendigo. É só isso, simples assim. Ah, Jorge, mas se eu der dinheiro para o mendigo, ele vai querer comprar bebida. E daí? E daí? Esse problema não é teu. Esse problema não é teu. Esqueça essa barbaridade de que, eu não posso dar dinheiro para mendigo, eu tenho que dar oportunidade. Tu não vai dar nada. Tu é tão medíocre que não vai dar nenhum nem outro. É igual a história do Pai Nosso. Jorge, 3 Pai Nossos por dia é muito pouco. E tu não reza nenhum e tá achando 3 Pai Nossos por dia pouco. Sabe? Jorge, só o jejum na quarta e na sexta é muito pouco. Fica 2, 3, 4, 6 meses sem fazer um jejum de nada e acha que pular o almoço na sexta e na quarta é muita coisa. Não tá fazendo nada. Então, assim, eu tô colocando um desafio aqui, pequeno, e outra. Tu não vai cumprir. A maioria de vocês não vai conseguir cumprir. Eu não tô falando isso por maldade, não. Tô falando porque eu sei que a gente é verme mesmo, a gente arrasta mesmo. Eu sei disso, eu vejo isso. Eu sou assim o tempo todo, eu sou verme também, igualzinho vocês são. Entende? A gente se arrasta mesmo, a gente é apegado à terra. É uma porcaria isso, mas tudo bem. Tudo bem, a vida humana é se esforçar pra gente sair disso. Pra gente sair disso, finalmente. Né? Pra gente se desvencilhar dessas amarras. Pronto. Então, qual que é o meu pedido aqui? Né? Meu pedido aqui é o de dar esmola. É dar dinheiro pra mendigo. Dinheiro pra mendigo. Como é que eu vou fazer isso, Jorge? Dentro das suas condições financeiras, você vai sacar aqui de 20 a 100 reais. É besta ser idiota? Eu tô dando uma coisa prática pra ver se tu faz. Vai, pra ver se tu faz. Presença é estar presente. É gastar os primeiros 60 minutos, 90 minutos do seu dia estando presente e nas refeições você não mexer no celular, não fazer nada, você está presente. Durante a refeição com a tua esposa, com os seus filhos, você não vai fazer mais nada, você vai estar presente. É só um exercício simples, só para ver se você pega o jeito. A presença tem que ser feita o tempo todo, mas só para você pegar o jeito. Então essa é a primeira coisa, exercício, presença. Terra, pedra, moer, beleza. Segundo exercício, jejum. Né? Jejum, água, molhar a massa. Como é que eu vou fazer jejum? Quarta e sexta-feira eu vou pular o almoço. Só. Mais nada. O que mais? Terceiro exercício, oração. Tem que fazer uma oração do Pai Nosso pela manhã, uma na hora do almoço, meio-dia e uma antes de dormir. Só. Eu quero fazer mais. Faça, não tem problema. Mas essas são obrigatórias. E o quarto exercício é esmola. Tu vai sacar 20, 50 ou 100 reais de acordo com a sua condição financeira. Tô dando 3 exemplos porque tem gente que vai ter condição só de 20 mesmo. Mas 20 tu tem condição, não é possível. Tu vai sacar 20, 50 ou 100 reais em notas pequenas, né? Em notas pequenas, em notas de 2, em notas de 5, em notas de 10. E quando alguém te pedir na rua, tu vai dar. Tu vai andar com esse dinheiro na rua e quando alguém te pedir, tu vai entregar. É simples assim. É simples assim.
Entenderam? Simples desse jeito. Ah, Jorge, mas se eu ver que o cara já tem uma condiçãozinha e vai me pedir dinheiro na rua, eu vou dar? Vai. Ah, Jorge, se eu ver que o cara é bêbado e vai querer dinheiro na rua pra comprar droga, eu vou dar? Vai. Isso é esmola. Não é tu olhar pra carinha dele e achar que você é capaz de julgar o que ele vai fazer ou não vai fazer. Larga de ser soberbo, pô. Né? É só pra dar dinheiro. É só dar o dinheiro pro mendigo e parar de encher o saco. Entenderam? É só isso. Esse é o meu convite, simples assim pra vocês pros próximos 40 dias. Né? Fazer o exercício de presença. O que é o exercício de presença? Então vamos lá, de novo, recapitulando. Exercício de presença. Os primeiros 60 minutos do seu dia, você vai ficar 100% presente. O que é 100% presente? É prestar atenção em tudo aquilo que você está fazendo. Prestar atenção mesmo. Estar presente naquilo que você está fazendo e em todas as refeições que você for fazer, principalmente com a tua esposa, com os teus filhos, com a tua família, você vai ficar 110% presente. Não é para mexer no celular, não é para mexer com nada, não é para ficar falando com outras pessoas, não é para ficar dando atenção, assistindo televisão, não. Não. É para estar presente. Ponto. Primeiro exercício. Segundo exercício, jejum. Quarta e sexta-feira tu vai pular o almoço. Não é pra fazer cara feia, é só pra pular o almoço, como se nada tivesse acontecendo. Se precisar, você senta na mesa, né? Esteja presente ali no almoço da quarta-feira, esteja presente ali no almoço da sexta-feira, só que tu não vai ter um prato de comida na tua frente. É só isso. Simples assim. Simples assim. O terceiro exercício é a oração. Tu vai fazer uma oração do Pai Nosso pela manhã, uma oração do Pai Nosso ao meio-dia, uma oração do Pai Nosso à noite, antes de dormir. Besta assim. Rápido, rápido, rápido. E por fim, esmola. Tu vai sacar 20 ou 50 ou 100 reais em notas pequenas e vai deixar no carro, vai deixar na carteira, vai deixar na bolsa. Quando alguém te pedir, na rua, tu dá. 40 dias fazendo isso. É difícil? É difícil? Ah, seja sincero, pô. Isso é difícil? Cara, não tem dificuldade nenhuma aqui. Não tem dificuldade nenhuma. Né? Católicos, evangélicos, outras denominações, qualquer que seja, se unindo para fazer isso, a gente vai fazer uma diferença danada. A gente vai fazer uma diferença danada. Entende? Isso aqui é pro nosso amadurecimento. É pra gente se tornar para nós nos tornarmos seres humanos melhores, de fato. De fato. Beleza? Combinado? Então, tá aí o desafio, tá lançado. Quem quiser participar, né? Me mandem relatos. Vou repostar o que tiver por aí. E contem com a gente, tá bom? Fiquem com Deus. Abraço. Até mais.